Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao segundo encontro do Seminário Abel Consciência Negra, a atividade realizada pelas escolas do Legislativo de Pouso Alegre, Escola do Parlamento de Dumont, Escola do Parlamento de Itapevi e pela Associação Brasileira das Escolas do Legislativo de Contas, ABEL. Essa atividade, nesse mês temático importante, conta com o apoio da Sol Comunicações, que vai fazer o intérprete de Libras com a nossa intérprete Lu, Grupo de Pesquisa Humaniza.com, da Universidade Metodista de São Paulo, Escola do Legislativo da Assembleia de Sergipe, site Imprensa SP e da TV Câmara Pouso Alegre, responsável pela nossa transmissão ao vivo aqui pelo canal aberto e pelo YouTube. Neste encontro, temos duas palestras que convergem em diferentes pontos e dialogam com as nossas problemáticas envolvendo as pessoas pretas há décadas no nosso país. Ana Mielke, jornalista e defensora dos direitos humanos, que abordará os desafios das contribuições da mulher preta na sociedade brasileira, refletindo sobre intersecções entre raça e gênero. E a jornalista Litane Rocha, do site Mundo Negro, que compartilhará suas análises sobre a representatividade da população preta na mídia. Será um momento enriquecedor para aprofundar ainda mais o diálogo e ainda refletirmos ainda mais sobre a importância de debater temas que envolvem a sociedade preta nos municípios e pensar políticas públicas e ações cada vez mais afirmativas e efetivas para essa população que há décadas carece de políticas públicas e ter os seus direitos assegurados perante a lei e nos seus municípios, no Estado e também na União. Eu passo agora a palavra a Ana Mielke. Ana, você tem o seu tempo de 40 minutos para fazer sua explanação. A gente vai estar ao vivo pelo YouTube. Eu vou pegar aparecendo as perguntas por lá. Eu trago após a sua fala para a gente estender um pouco mais o diálogo. Na sequência, a gente vem com a Litane Rocha. Boa palestra, Ana. Obrigada. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham, né, nesse seminário da Consciência Negra da Associação Brasileira de Escolas do Legislativo, ABEL. Eu agradeço imensamente ao convite, né? Estou feliz de participar hoje dessa atividade, né? O mês da Consciência Negra é uma época super, né, relevante, porque vários espaços, né, criam aí oportunidades para a gente debater um tema que para nós, população negra de um modo geral, é tão caro, que é o combate ao racismo no Brasil. Cumprimento, né, a colega que vai apresentar também sobre comunicação e racismo, a Litane Rocha, que vai seguir daqui a pouco, e agradeço especialmente ao Marcelo Damasceno, que fez a ponte aí para esse convite, que hoje está fazendo a mediação aqui dessa atividade. Bom, eu sou a Ana Mielke, vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou jornalista de formação, tenho pós-graduação em História, Sociedade e Cultura, tenho um mestrado em Ciências da Comunicação pela USP. Atualmente sou coordenadora de uma organização chamada Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social, e tenho aí uma longa trajetória de militância, de ativismo político, né? Desde o movimento estudantil, né? Comecei cedo aí no meu ativismo político, no final ali do período secundarista, né? Na época ainda a gente falava segundo grau, então, final do período secundarista, eu comecei a acompanhar as atividades do Grêmio Estudantil da minha escola, e depois que eu passei no vestibular e ingressei na universidade, esse foi um caminho quase que natural, digamos assim, né? Então, já no primeiro ano de graduação, eu entrei para o Centro Acadêmico de Comunicação Social da minha universidade, e no ano seguinte já fui para a Executiva Nacional dos Estudantes de Comunicação, a ENECOS. Então, já fun-se aí mais de 25 anos, né, de atividade política, a partir deste lugar, né, que é o lugar da universidade, do movimento estudantil, da defesa da escola pública, da educação de qualidade, da defesa das cotas raciais. Me lembro, né, inclusive, em 2002, quando esse tema, né, passou a ocupar aí as manchetes dos principais jornais, e eu estava ali no auge, né, desse ativismo
na educação, no movimento estudantil, defendendo, né, a adoção das cotas raciais. Naquele ano, acho que a UERJ, né, foi a primeira das universidades a implementarem, né, um sistema de cotas raciais, depois seguida pela UNB, em Brasília, que também adotou o sistema, acho que no ano seguinte, em 2003. E aquele período foi um momento muito importante, porque foi um momento em que nós, do movimento estudantil, inclusive, conseguimos fazer aí um debate, né, sobre o que era o racismo e sobre o que seriam as ações afirmativas e qual a importância dessas ações afirmativas para garantir o ingresso de pessoas negras nas universidades públicas, né, especialmente. Então, naquele momento, né, hoje a gente vê como as ações afirmativas produziram, né, um novo perfil de intelectualidade no Brasil, hoje bastante mais, com muita presença de pessoas negras. Naquela época, né, você ainda tinha uma diferença enorme, né, da presença de negros aí nas universidades públicas, né? Então, acho que essa é uma política pública, né, a política de ações afirmativas, que mostra, né, como que o Estado, o município, né, pode produzir, sim, condições, né, para, digamos, equiparar, né, desigualdades que são históricas, né? Então, hoje a gente tem aí muito mais gente negra pesquisando, né, produzindo conhecimento, muito mais gente negra sendo influenciador, não só influenciador de rede social, mas influenciador do pensamento público, né? Porque está produzindo conhecimento nas universidades, está produzindo conhecimento nas ONGs em que atua, nos movimentos sociais, e, de certa forma, isso tem relação com as políticas, né, de ações afirmativas que nós conseguimos aí lutar para que fossem estabelecidas nos últimos 15, 20 anos. Né? Acho que primeiro ações afirmativas como as cotas e depois os programas também de ingresso nas universidades, como o próprio ProUni, né, que garantiu também o acesso de estudantes em universidades privadas. Bom, fiz esse longo preâmbulo para dizer que, né, tenho uma longa trajetória, mas talvez tenha aí, nos últimos anos, um período em que houve talvez um maior destaque dessa trajetória, né, que é quando eu decido, junto com o meu grupo político, ser candidata, né, a um cargo eletivo em 2018. E aí, digamos, adentro nisso que seria a esfera política eleitoral, né, porque às vezes as pessoas em 2018, inclusive, me perguntavam, mas Ana, como que você decidiu agora, nessa altura da vida, do campeonato, entrar para a política? E eu sempre respondia, bom, na política eu estou há mais de 20 anos, agora eu estou entrando na política eleitoral, então estou indo para disputar um cargo eletivo, né? Mas fazer política eu já faço há muito tempo. E em 2018, né, essa decisão de estar candidata, né, tem relação direta, né, com as questões que impactam a vida da população negra, entre elas a violência política de gênero, né, porque em 2018 foi quando nós tivemos ali aquele fato, né, terrível, né, do assassinato da nossa companheira Marielle Franco, né, em 16 de março de 2018. E aquele episódio, né, que inclusive conseguimos ter aí um primeiro fechamento, digamos assim, dele agora recentemente, com o julgamento dos dois assassinos, né, da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson. Aquele fato, ele produziu reflexões em alguns coletivos políticos muito profundas, né? E uma dessas reflexões tinha relação com o crescimento disso que a gente tem chamado de uma extrema-direita,
que não aceita, né, o lugar da diversidade, que não aceita a presença de pessoas negras em espaços de liderança, em espaços de poder político. Então, naquele momento, quando a Marielle foi executada, a nossa reflexão foi: bom, nos tiraram a Marielle porque eles querem nos silenciar, porque eles querem nos calar. Né? Então, a única resposta que nós podemos dar a esse setor da sociedade é ocupar os espaços políticos cada vez mais. E impressionante, né? Porque essa foi uma reflexão que nós tivemos em São Paulo, com um coletivo relativamente pequeno, mas que aconteceu em vários coletivos pelo Brasil, porque 2018 foram as eleições de maior participação de mulheres negras até então. Né? 2020 superou 2018, 2022 superou 2020, e ainda bem que agora em 2024 tivemos mais uma superação do número de candidaturas de mulheres negras, inclusive de mulheres negras eleitas. Mas 2018 foi um marco, porque até então nunca tinha tido tantas mulheres negras candidatas a cargos eletivos. Então, a gente, na época, né, e muitos sociólogos trabalharam, inclusive, isso, chamavam de fenômeno Marielle. Né? Como que esse fato tão trágico produziu, né, um crescimento significativo da presença de mulheres negras nas disputas eleitorais, né? Reivindicando esse espaço que é nosso, né? Porque as mulheres negras sempre estiveram na liderança de movimentos, e aí quando eu trago, né, essa minha trajetória desde o movimento estudantil, isso também fala um pouco disso. Então, nós sempre estivemos na liderança de movimentos, sejam eles universitários ou populares, como movimentos de moradia, movimentos de creche, movimentos pela educação, mas não éramos, né, colocadas, alçadas, né, a esse lugar de liderança quando o assunto era disputa eleitoral. Então, acho que isso é um marco, né, da história recente do Brasil, né, as eleições de 2018 e todos os desdobramentos que vêm desde então. Agora, o fato da gente ter conseguido, né, colocar mais mulheres, né, disputando cargos políticos não significa necessariamente, né, que a gente está ocupando mais cargos políticos. Né? Então, hoje, por exemplo, né, o Congresso Nacional, somado aí Câmara e Senado, a gente tem apenas 8%, né, dos parlamentares, né, senadores e deputados, formado por mulheres negras. Então, e esta é a legislatura com o maior número de mulheres eleitas, negras eleitas. Né? E ainda é muito pouco, né, se a gente pensar em termos de população, né, ou em termos de liderança política popular, né, que são exercidas por essas mulheres. Então, a gente ainda tem um longo caminho, né, a trilhar do ponto de vista, né, da ocupação das mulheres negras nos espaços da política institucional. Né? E não por acaso, e aí acho que é onde, né, talvez estejamos hoje, esse avanço, né, das mulheres negras na política institucional, ele também vem sendo rebatido, né? Então, recentemente, né, por exemplo, a Câmara aprovou a anistia aos partidos que não cumpriram, né, a cota na distribuição dos recursos do fundo público eleitoral. Né? Então, isso para nós é um retrocesso tremendo, porque diz para os partidos compostos por uma diversidade de pessoas, mas dirigidos majoritariamente por homens brancos, ricos muitas vezes, isso diz, né, que não existe punição, né, não existe punição para aqueles que descumprirem as cotas e não
promoverem, né, a diversidade étnico-racial, de gênero, de orientação sexual dentro das suas estruturas partidárias. Então, para a gente, isso foi um retrocesso muito grande, essa anistia que foi concedida aos partidos. Mas, além da questão política, desta participação política institucional, que tem muito a ver aí com a minha trajetória, eu acho que quando a gente pensa, né, em mulheres negras na sociedade brasileira, não é só na política institucional, né, nos cargos de liderança que a gente percebe, né, essa baixa representação. Quando a gente olha, por exemplo, para o mercado de trabalho, né, pesquisas recentes mostram que nas empresas privadas, 10% apenas dos cargos de liderança são ocupados por mulheres negras. E no setor público, pesquisa recente de uma organização chamada Pessoas à Frente, Movimento Pessoas à Frente, mostrou que nas instâncias, né, do governo federal, na estrutura do Executivo Federal, não é muito diferente. Apenas 11% dos cargos, né, da estrutura federal são ocupadas por mulheres negras. Se a gente olha para a discriminação salarial, mulheres negras hoje recebem 48% do valor que é recebido por um homem branco. Traduzindo, significa que para cada R$ 1.000 que um homem branco recebe, a mulher recebe R$ 480. É menos do que a metade do que recebe um homem branco, o que recebe a mulher negra, né? E isso há 10 anos atrás já foi muito pior, já foi 30%. Então, significa que a gente, em 10 anos, avançou um pouco aí, né? Crescemos 18% nessa proporção do que ganha, né, em média, um homem branco no Brasil. E essas diferenças, né, essas desigualdades que são tanto de gênero quanto de raça, elas têm uma explicação histórica, né? Elas não acontecem hoje porque as pessoas são excluídas. As pessoas não são excluídas hoje por questões, né, ocasionais, né? Então, todo esse processo de desigualdade, de exclusão da população negra em geral e das mulheres negras de modo específico tem relação com aquilo que, né, a gente tem chamado aí, alguns professores têm chamado de racismo estrutural, né? E aí, né, para tentar inclusive dar uma pincelada no que seria o racismo estrutural, né? Porque hoje em dia tem muita gente utilizando a ideia de racismo estrutural como se for para burlar, né, digamos assim, para justificar, né, para burlar, para justificar o próprio racismo, né? Então, eu não sou racista, é o racismo estrutural. E não é disso que eu estou falando. Quando eu lanço mão desse conceito de racismo estrutural, eu estou dizendo que o racismo na sociedade brasileira ele tem relação com o próprio sistema econômico que foi constituído aqui. Então, o Brasil passou por 350 anos de escravidão. Quando países no mundo já estavam fazendo revolução industrial e criando, né, o chamado capitalismo, né, consolidando o chamado capitalismo, nós ainda tínhamos uma população imensa sendo escravizada e açoitada. Né? E mesmo o processo de abolição, que não foi simples, né, e não foi pacífico, né, como muitas vezes também nos fazem crer, né, muitas revoltas aconteceram na segunda metade do século XIX, né, questionando a escravidão, né, questionando a opressão que acontecia sobre esta população. Não foi um processo simples e não foi um processo que produziu a inclusão do negro na sociedade capitalista que estava sendo gestada na passagem do século XIX para o século XX. Então, os negros a população negra foi liberta, mas não foi incluída na sociedade.
Então, quando a gente olha para a formação, né, das grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e tantas outras pelo Brasil, né, e o processo, né, de empobrecimento dessa população que sai do campo, sai da zona rural e vem para os centros urbanos e não consegue nem trabalho, nem educação, nem moradia, né? Então, é um processo de exclusão que permanece até hoje. Então, quando a gente fala de racismo estrutural, a gente está falando de um racismo que estruturou a nossa sociedade. Não é por acaso que hoje, né, quando se fala em pobreza no Brasil, né, um dado bastante alarmante é que a maior parte das famílias que estão em situação de insegurança alimentar, hoje são 33 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar no Brasil, a maior parte das famílias em insegurança alimentar é composta por pessoas negras e chefiada por mulheres negras. Por quê? Porque as mulheres negras estão em situação de subalternidade do ponto de vista do trabalho, não conseguem, né, um trabalho que seja digno e que pague o suficiente para o sustento da sua família. Então, no Brasil, não é exagero a gente dizer que a pobreza tem gênero e tem raça. Mas isso não é porque a população negra não consegue ascender a um status ou a um trabalho mais digno, né, como muitos querem nos fazer crer, mas porque a sociedade se constituiu em cima desta opressão sobre esta população negra, né, porque essa sociedade se constituiu em cima da exclusão desta população negra, né, e isso é racismo estrutural, né, mais do que agressões e xingamentos, né, que são gravíssimos e devem ser punidos sempre. Mas quando a gente está falando de racismo estrutural, nós estamos falando de toda uma lógica, né, que estrutura as relações sociais de poder no Brasil, econômicas, sociais, de trabalho, afetivas, né, porque também não dá para negar que as mulheres negras, e aí também, né, são afetadas por este racismo do ponto de vista afetivo, né? E aí a Ragtani vai falar mais sobre a questão dos meios de comunicação. Se a gente teve um período, né, em que houve um apagamento, né, da negritude, da cultura negra no Brasil, por outro lado, estereótipos foram construídos, né, enquadrando nós, mulheres negras, em perfis, né, em estereótipos que muitas vezes são desqualificadores, né, não por eles em si, mas por serem apenas eles, né, e aí tem dois desses estereótipos que são muito constantes, né, na nossa realidade, no nosso imaginário social, no que é produzido pela mídia, né, o imaginário da mãe preta, né, então a ama do leite, a mãe que cuida, a cuidadora, né, a tia Anastácia, né, que cuida dos filhos da branquitude, que cuida dos filhos dos brancos, que cozinha, né, que não tem uma vida própria, ela está ali sempre a serviço, né, da criação dos filhos dos brancos, o quanto isso tem, o quanto isso é parte do pensamento colonial e quanto isso se reproduz até os dias de hoje, quando a gente olha, por exemplo, os dados sobre o trabalho doméstico no Brasil, quando a gente olha, né, os dados sobre o trabalho do cuidado. A maior parte do trabalho do cuidado no Brasil é feito por mulheres negras, né, porque tem a ver com esse estereótipo, né, que foi construído aí no período colonial e que reverbera estruturalmente até os dias de hoje, né, e não raras as vezes nos últimos anos em que tivemos que lidar com situações, né, em que pessoas foram resgatadas, mulheres negras foram resgatadas, né, de situação de semi-escravidão em casas, né, porque elas eram tratadas, entre aspas,
como da família, mas na verdade elas eram exploradas, né, em sua condição aí de cuidadoras, né, de mulheres negras que cuidam nesta posição aí da mãe preta. E um outro estereótipo que tem se transformado nos últimos anos, mas que é muito cruel, né, contra nós mulheres negras, é o estereótipo da mulata lasciva, né? Então, é um estereótipo que se constrói, né, a partir da violência sexual. Então, mulheres negras foram violentadas durante o período colonial pelos donos, né, pelos proprietários de terra, pelos donos das pessoas escravizadas. Essas mulheres negras eram tidas, né, como concubinas, mucamas ali dos homens negros dos homens brancos que tinham suas famílias, e como que esse estereótipo se reproduziu, né, ao longo de séculos, décadas, né, e até hoje ainda faz parte um pouco do nosso imaginário. Quando a gente olha, por exemplo, para programas de TV, né, a própria Globeleza, né, que foi extinta recentemente pela Rede Globo, é um pouco, né, um resquício, né, desse estereótipo desta mulata lasciva, né, que está ali sempre preparada para o sexo, né, e que foi construído em cima de muita violência e exploração sexual sobre os corpos negros das mulheres. Então, a situação da mulher negra na sociedade brasileira, ela é uma situação que é contraditória, né, porque ao mesmo tempo nós somos a base da pirâmide, né? Então nada mais impactante do que uma mudança, do que uma mulher negra fazendo transformação na sociedade, né? Angela Davis, quando fala, né, quando uma mulher negra se movimenta, ela movimenta toda a sociedade, porque nós estamos na base da pirâmide. Então, quando nós nos movimentamos, imediatamente toda a pirâmide se movimenta, né? Então, nós temos essa força, nós temos esse poder. Ao mesmo tempo, é contraditório, porque nós continuamos sendo tratadas como subalternas dentro dessa sociedade, tendo nossas histórias apagadas, tendo nossa cultura silenciada, e por aí vai. E aí, para finalizar, para não me estender muito, acho que tem um processo acontecendo no Brasil que é muito recente, tem aí acho que uns 15, 20 anos, de resgate das nossas heroínas, né? Quem são as mulheres negras que ajudaram a construir esse Brasil e que foram apagadas, embranquecidas, silenciadas, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em abolicionistas, né, imediatamente nos vem à cabeça homens negros ou homens brancos, né? E a única mulher que nos vem à mente, pela educação formal que nos foi dada, é a da princesa Isabel, né? E quando a gente estuda mais a fundo, a gente percebe e descobre uma quantidade enorme de mulheres abolicionistas, né? Mulheres negras abolicionistas que ajudaram aí a construir, né, não só a abolição, mas como deram suporte também a muitos escravizados que fugiam ou que conseguiam comprar suas cartas de alforria. Quando a gente fala dos heróis nacionais, né, independência do Brasil, né, quem são os heróis da independência brasileira? São homens brancos, né? Mas se você olha para a Revolução Baiana, né, de 2 de julho, que é de fato o dia da independência do Brasil, que é quando de fato se expulsam os portugueses da Bahia, né, uma das principais lideranças do movimento foi a Maria Firmina, né, uma mulher negra que liderou exércitos de brancos, indígenas e negros, né, na Bahia. Quando você olha para a literatura, né, quantas mulheres negras nós lemos antes dos 20 anos? Eu li pouquíssimas, talvez nenhuma, antes dos 20 anos. E não é que elas não existiam, que elas começaram a existir agora, elas já estavam lá, né? Maria Firmina, com Úrsula,
né, Maria Carolina de Jesus, né, com Quarto de Despejo, e tantas outras mais recentes. Então, acho que tem um movimento, né, de tirar essas mulheres do apagamento, tirar essas mulheres da invisibilidade, porque elas sempre estiveram aqui e elas sempre foram força, né, para a construção disso que a gente chama nação brasileira. E acho que essas mulheres moveram e continuam movendo o mundo, e uma das nossas missões é justamente contar essas histórias, não deixar que elas sejam invisibilizadas, sejam apagadas, porque é a partir delas que a gente recarrega as nossas energias para produzir política para o futuro, para produzir política para o presente. Acho que é isso. Ana, parabéns pelas palavras. Fiquei aqui concentrado, ouvindo e fazendo algumas anotações, porque não tem como, na sua fala, a gente não ficar refletindo sobre muita coisa que aconteceu, muita coisa que a gente foi lendo durante a escola, e entendendo depois, porque as histórias sempre foram contadas meio que pela metade, como você trouxe. A gente não tem a história das mulheres que lutaram para a independência do Brasil, na Revolução Baiana e outras revoluções que a gente teve no país, em Pernambuco, no Maranhão. Então, a gente tem um apagamento histórico que a gente precisa fazer essa revisão. Tem um comentário aqui da nossa diretora da Escola de Pouso Alegre, a Manu Barreto, deixa eu só trazer ele aqui de volta, que ela traz aqui, essa reflexão é importante demais para o Brasil nesse momento, e mostra o quanto que a gente ainda precisa falar sobre esse tema. E quando você ia falando, eu anotei dois pontos aqui que são bem interessantes, que a gente fala, quando você traz essa violência política. A gente tem uma lei agora que tipifica a violência contra a mulher na política. A gente teve a eleição agora com mais de 300 casos de violência, sendo que a maioria deles contra mulheres, em campanha, em mandato, ou atuando politicamente ali. E a gente tem a OEA, por exemplo, já pediu formalmente para o Brasil, eu vou falar catalogar, mas eu não lembro o termo correto que eles utilizaram, registrar esses fatos para ter uma estatística, para poder mapear esses casos e poder ter uma ação mais efetiva além da lei. Então a gente vê que ainda tem muito caso de violência. Aí você me traz a Marielle Franco, automaticamente me fez lembrar da Santrosa em Sinop, no Mato Grosso, que ela foi encontrada morta e decapitada, suplente de vereadora que foi na última eleição agora. Então a gente ainda tem casos de violência pipocando, infelizmente, contra as mulheres em mandato, em campanha ou que estão na militância política. E a gente tem essa lei que não olha para um outro lado, que é o ponto de que aquela mulher que atua como assessora ou que ela trabalha na imprensa e ela é vítima de uma violência política cometida por um político. Então, ela não está resguardada nessa mesma lei. Então, eu queria saber desse ponto de você, o quanto que a gente ainda precisa avançar para que essa lei seja mais efetiva e resguarde ainda mais os direitos de todas as mulheres com essa violência política. Muito legal, muito boa pergunta. Eu acho que a gente tem dois caminhos. Acho que um caminho é legal pela sanção, né, pela punição. Então, fiscalização e punição. Isso vale principalmente para esses casos que seriam a violência política extrema, né, com ameaças de morte, ameaças de estupro corretivo. Mulheres recebem muito ameaças de estupro corretivo, e os assassinatos, né, que são aí o último grau, né, desta violência. Então, acho que não tem outro caminho para esse tipo de violência, senão a fiscalização e a punição severa. Mas eu acho que tem um outro lugar aí, um outro caminho, que passa um pouco também pelo fortalecimento da sociedade civil organizada, dos movimentos sociais. Aqui falando então de movimento de mulheres e de movimento negro, né? Porque estou falando deste lugar, né? Do feminismo, do movimento negro, do feminismo negro. Se não há uma organização desses grupos,
uma organização forte desses grupos, a tendência é a manutenção da ordem patrimonialista e patriarcal dentro dos partidos. E aí, gente, não estou falando só dos partidos de direita, estou falando de todos os partidos. Se não há uma cobrança efetiva das mulheres organizadas, né, dos coletivos e do movimento negro, você não consegue, por exemplo, garantir que candidaturas de mulheres e candidaturas de pessoas negras tenham um tratamento equitativo às candidaturas de homens brancos tradicionais dentro dos partidos. E aí, quando eu digo equitativo, é desde estrutura partidária até recursos, né, para garantir que a campanha seja realizada com a qualidade que ela precisa para que se produza uma eleição, né, para que a pessoa seja eleita. Porque também é muito fácil, né, para alguns partidos colocar 30% de mulheres, mas não destinar a elas estrutura e recursos que realmente garantam que elas sejam eleitas, né? Então, acho que tem um tipo de violência que é difícil de ser qualificado do ponto de vista legal, né, da lei, mas que ele acontece cotidianamente, né, com silenciamentos, com interrupções, com desqualificações. Então, né, pessoas negras em geral e mulheres negras em específico são extremamente desqualificadas do ponto de vista intelectual mesmo, né? Dentro dos partidos, né, muitas vezes taxadas como pessoas como candidatas de gueto, né, candidatas, hoje a expressão, né, identitárias, né, que estão ali apenas para defender os interesses da porção, da fração da sociedade a qual elas pertencem, quando, na verdade, né, se a gente está falando que somos maioria na sociedade e estamos na base da pirâmide, né, e filósofos reconhecidos já disseram que se a gente movimentar essa base, a gente automaticamente movimenta o restante, não faz nem sentido, né, esse tipo de desqualificação que acontece muitas vezes dentro dos partidos. Então, acho que tem dois caminhos, né? Um caminho é legal, é lei, é punição, é sanção, né? É multa, né? Porque também partidos precisam ser multados, enfim. Mas tem outro que é de pressão pela base, né? E aí uma base organizada de mulheres, uma base organizada de pessoas negras, para impedir que essas outras violências, né, que são menos marcadas, mas que acontecem, sejam reproduzidas, né? Então, eu não vejo muitos outros caminhos senão essas duas grandes frentes aí, né, de atuação. Obrigado, Ana. Quero aproveitar e trazer também a pergunta da Maria Aparecida Neri. Ela parabeniza você pela fala e ela questiona o que fazer para que mulheres pretas ou não votem mulheres pretas em eleições. Esse é um debate, né? A gente tem esse lugar, né, do negro disputando eleições para a defesa, né, dos direitos e do interesse da população negra, ele não é novo, né? Mas ele sempre foi muito residual dentro da nossa sociedade. Então, eu acho que ele tem se tornado ele tem se massificado um pouco mais, né, nas últimas eleições. Eu acho que, como eu coloquei, acho que o marco, né, das eleições de 2018. Então, a gente tem ainda um caminho que é cultural mesmo, né, de conseguir fazer com que construir esta identidade, né, junto às pessoas das periferias, né, das comunidades, do quão importante é votar em pessoas
né, que tenham uma visão, que olham o mundo a partir de uma mesma realidade, né? Porque tem um autor que fala, inclusive, né, do Brasil tem uma síndrome de narciso invertida, né? Porque as pessoas elas querem olhar no espelho e ver o outro, né? Então, isso acontece muito nas eleições, né? A gente ainda tem muitas comunidades, muitas periferias que não votam em pessoas dali, acabam votando naquele sujeito branco que vem de 4 em 4 anos e oferece benefícios e que não tem relação nenhuma com aquela comunidade, né, com aquele território. Então, acho que vai demorar um pouco ainda para a gente construir, né, esta relação de identidade com a grande maioria da população, né? Acho que não é algo que se dá de forma automática, né? Mesmo quando as candidaturas de mulheres negras se lançam, né, muitas vezes esses votos não vêm dos territórios, né, acabam vindo aí de uma turma mais dos centros, né, dos grandes centros, de uma turma mais universitária. Então, acho que a gente ainda precisa construir essa relação de identidade, né, entre a pessoa negra que defende os interesses da população negra e a população negra propriamente dita. Obrigado, Ana. E para a gente encerrar aqui, tem um ponto que você traz, o resgate dessas mulheres que sempre fizeram parte da história e foram negligenciadas durante tempo, e a gente tem essa revisão histórica, né? E o quanto que ainda precisa avançar em políticas públicas. Aí eu lembrei automaticamente de a Laudineia de Campos Melo. Ela fundou, em 1930, ali não vou lembrar o ano com exatidão, o primeiro sindicato das domésticas. E ela ficou mais de 70 anos tentando avançar políticas públicas para o reconhecimento da profissão, algo que só veio a ocorrer em 2013. O quanto que a gente ainda precisa, que você trouxe o quanto que a gente fala, o homem ganha mais do que a mulher, mas de que homem estamos falando e de quais mulheres? Porque se a gente for olhar, a mulher branca ganha mais que a mulher preta, o homem branco ganha mais que o homem preto, e a mulher branca ganha mais que o homem preto. Então a gente tem essas escalas assim. Aí quando você puxa essas mulheres, me lembrei dela automaticamente, aí eu queria ver contigo, para a gente encerrar esse debate, o quanto que a gente ainda tem de políticas públicas para avançar, para ter esses direitos equiparados entre todos os trabalhadores, entre homens e mulheres, entre todas as etnias e gêneros. Olha, você trouxe um exemplo que ele é um espelho, né, do que é o racismo estrutural no Brasil, que é o trabalho do cuidado, né, dentro do qual está o trabalho doméstico. Quando você, né, fala que em 2013 a gente tem a primeira legislação, né, oficializando, regulamentando o trabalho doméstico, a gente está falando de 10, 11 anos atrás, né, a gente está dizendo que tem uma sociedade estruturada em cima da lógica racial, em cima da lógica da diferença, que diz que quer mudar, mas que na hora de fazer a transformação tem receios, né? E aí receios de diferentes ordens, né? Então, hoje, quando você olha para o Congresso e vê, inclusive, projetos de lei de parlamentares tentando flexibilizar a lei, né, das domésticas de 2013, justamente para que patrões não tenham que cumprir com as obrigações, né, que foram estabelecidas na lei, a gente está dizendo que o debate sobre racismo no Brasil ele está longe de ser superado, né? Porque muitas vezes as pessoas entendem o racismo como eu não posso xingar um jogador ou técnico de macaco, eu não posso impedir que a pessoa negra entre no elevador social, ou pedir para que ela vá no elevador de serviço.
E esquece que racismo é também você achar que o trabalho daquela mulher negra que presta serviços na sua casa todos os dias não é válido para ter CLT, INSS ou ser um salário digno. Você acha que ela tem que ganhar menos. Se você acha que ela tem que ganhar menos e você não consegue explicar por que ela tem que ganhar menos, isso é racismo, né? Então, a gente vive num país que tende a mascarar, né, essas relações de opressões raciais, né? E eu acho que o trabalho doméstico, ele é talvez o mais emblemático, era a palavra que eu queria lembrar, o mais emblemático disso, né? Porque ele coloca ali patrão e empregado numa relação colonial, né? De subserviência, né? Em que o patrão ou a patroa acha que o trabalho daquela pessoa é tão indigno, né, que ele não pode ter garantias, que ele não pode ter direitos, né, que ele não pode ser regulamentado. E, infelizmente, em 2024, tem deputados defendendo isso no Congresso, né? Tem deputados defendendo a flexibilização da lei de 2013, justamente para, né, garantir que os patrões continuem empregando, na verdade, explorando essas mulheres, né, sem pagar a elas aquilo que é de direito e dever pela lei. Para avançar, não tem como avançar nesse debate, Marcelo, se a gente não fizer o debate casado. As pessoas precisam ser constrangidas no seu lugar de colonialismo. Não se trata apenas de relação de trabalho, se trata de relação de exploração racial. E eu acho que isso precisa ser dito, né? Senão a gente não consegue avançar, né? Porque as pessoas colocam, né, em casinhas diferentes, colocam, não, estou falando de relação de trabalho, é uma relação de trabalho, mas é uma relação de trabalho secularmente marcada pela racialização. Então, nós estamos falando de uma relação de racismo também, né? E eu acho que isso precisa ficar explícito para a gente conseguir avançar nesse debate. Tá mudo? Pessoal, desculpa, caiu aqui a conexão. Ana, eu ia comentando, obrigado pela resposta, e eu só queria, antes a gente passar para a Litânia, perguntar jornalisticamente se a Litânia quer fazer alguma pergunta. Não, não tenho nada a perguntar, mesmo porque eu vou complementar algumas coisas, eu acho, agora. Foi perfeito tudo, só concordando com tudo. Maravilhoso. Maravilha, obrigado. Eu também eu fiz aqui muitas anotações, ainda mais sobre essa frase do debate casado,
que é algo que eu anotei que preciso usar em sala de aula também. Obrigado, Ana Mielke. Agora passamos para a Litane Rocha, que vai falar exatamente sobre a presença da pessoa preta na mídia, de como ela é retratada. Alitane, você tem o seu tempo de 40 minutos. As perguntas que forem entrando aqui no YouTube, eu vou trazendo ela no final da sua apresentação. Tá ótimo. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui com todos vocês no Seminário da Consciência Negra. Eu sou a Litane Rocha, sou jornalista, trabalho em comunicação já há um pouco mais de 10 anos. Sou atualmente editora do site Mundo Negro, o primeiro jornal negro digital do Brasil, e sou correspondente de Cotia pela Agência Mural de Jornalismo das Periferias. Cresci aqui em Cotia, né? Apesar de vir de Brasília com uns 3, 4 anos, cresci aqui no Morro do Macaco e vi assim até acabar a universidade, até um pouco mais. Sou fruto de um cursinho popular da Rede Emancipa, que fiz em Itapevi, inclusive, né, naquela época, 2012, Cotia não tinha ainda um cursinho de graça para a gente fazer, então eu saía de Cotia até lá, todo final de semana, sábados e domingos. A partir disso também me tornei criador, fruto da cota racial, fiz jornalismo na Uninove, e a partir disso eu pensava como que poderia contribuir isso de volta, e aí no ano seguinte eu descobri que começou um cursinho de graça em Cotia, e aí me juntei ao grupo, comecei a dar aula e organizar também cursinho popular. Fiquei ali até 2019, coordenando e dando aulas também, trazendo jovens negros periféricos para fazerem a prova do Enem, participarem do ProUni, do FIES. A gente entende quanto que a educação ela é a base para essa ascensão, né? E a gente entende também que agora, justamente, que a população negra tem acesso à educação, cresce esse discurso que faculdade hoje não é mais importante, né? Que não garante esse acesso, e a gente sabe que não é verdade, né? A não ser que você não seja uma pessoa negra, e talvez sim. Então, a partir disso, eu fui mesclando a minha rotina enquanto ativista e universitária. Eu tinha um intuito, né, quando eu comecei a fazer o curso, porque eu vi pessoas negras serem mortas, ouvi, na verdade, né, vi, assim, as sombras de tudo, e aonde a gente cresce, a gente vê que no dia seguinte, no noticiários, essa pessoa reagiu, né, um confronto policial. A gente sabe que não é bem assim, né? Então a gente já cresce com essa representatividade negra muito negativa, né, muito fria, de que é sempre uma pessoa negra que é bandida, é sempre uma pessoa negra que é promíscua, enfim, né? São diversos adjetivos bem ruins sobre a gente. Mas há de se pensar de que realmente, assim, houve um avanço, né? Não é uma melhora, assim, 100%, mas a gente percebe que está se mudando algumas coisas, mudando o discurso, aumentando a presença de pessoas negras na televisão, e isso contribui também para um novo cenário, se abre a novos debates. Aí eu cheguei a fazer até uma apresentação, que eu não vou conseguir mostrar porque estou no celular, não vou conseguir acessar pelo computador. E aí eu começo primeiro pensando, então, sobre o que é imprensa negra, né? Muita gente realmente não sabe, desconhece o termo. Então eu trouxe só um resuminho para vocês, que a imprensa negra ela surge ali em 1833, né? O primeiro jornal negro do país, chamou O Homem de Cor, e é um jornal, a partir desse jornal, que se torna super importante, porque até então o primeiro jornal que surgiu no Brasil era a Gazeta do Rio de Janeiro, que é um jornal que serve à corte da monarquia, né? Então, ou seja, o jornal que surge, ele vem já com o objetivo de defender os interesses da corte,
da monarquia, das pessoas brancas. Não à toa que agora, quando a gente está vendo a discussão da escala 6 por 1, a gente viu que pessoas resgataram alguns noticiários antigos que falam sobre como a mídia naquela época defendia a escravidão, porque ia quebrar a economia. Então, é um discurso que a gente vê desde 1800, né? E se deixar, a gente vê até hoje, claro que em outros formatos, numa outra época, jornais que ainda usam discursos que não são a favor da população negra e pobre. Então, a partir daí que a gente vê a importância da imprensa negra que contrapõe a mídia hegemônica, né, a partir dessa época, né? E aí a gente avança todo esse período. Eu não vou focar muito na história em si, mesmo porque exemplos atuais a gente tem muitos. Infelizmente, gente, nervoso, né? Mas a gente vê que mesmo com todo o avanço de profissionais negros, de debate de rede social, a gente vê ainda muitas falhas. E aí eu peguei alguns exemplos assim recentes, de no máximo 2 anos, só para a gente pensar aqui nesse tempo, né, de 40 minutos, como que ainda carece muito essa representatividade negra. E aí, um exemplo que eu vou trazer de semana passada, olha só, né, a Folha de São Paulo deu uma matéria que tinha tudo para ser super incrível, porque falava sobre tranças, entrevistou uma transista, só que a chamada era a seguinte: tranças africanas devem ser lavadas pelo menos uma vez na semana. Veja outros cuidados. E aí mostra uma mulher negra com uma trança que não tem nada de africano, né? Então ali a gente vê uma série de estereótipos em uma chamada só, em um card só da rede social, primeiro porque coloca as tranças como se fossem todas africanas, que não é verdade, né? Claro que a gente tem toda uma história de alguns estilos de tranças que vêm do continente africano, só que muitas das tranças atuais que estão na moda vêm dos Estados Unidos, né? Que lançam tendências, né? De cor, de modelo. Então ele pega até, inclusive, um modelo que é mais recente, que está chegando agora no Brasil, chegou há pouco tempo, para colocar como trança africana. Então já tem o primeiro erro a partir disso. O segundo é o estereótipo de higiene, né? A gente é colocado sempre como mulheres que são sujas, né? Que não se cuidam muito bem. E trança por si só, ela já é muito mal vista ainda, né? A gente tem, para quem usa trança, eu mesmo que coloco trança sempre, a gente sempre vai trombar uma pessoa para dizer: ai, dá para lavar? E como que lava? E é sempre isso, assim, como se a gente fosse colocar algo na cabeça que não desse para lavar. Assim, não tem condição, né? Então, essa é a primeira coisa que já coloca, que deve ser lavado na primeira semana, que é muito ruim para a gente, para nossa imagem, né? Tanto que nos comentários se juntou vários comentários de pessoas que dizendo como fede, que não gosta, né? Já é o deixa que as pessoas querem para deixar lá o preconceito e a desinformação. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem, e aí, até comparando um pouco com o trabalho que a gente faz, então, né, por isso que é importante trazer a imprensa negra também, porque isso ajuda na representatividade positiva que a gente tem. Então, não é que a gente não deva falar dos cuidados com o cabelo, tem que ter. Então, a gente já trouxe os cuidados, por exemplo, quando você coloca a trança, tem um medo de que o cabelo cai tudo, por exemplo. Então, a gente fala como que cuida de um cabelo, não é que ele vai cair, né? Como que você cuida dele para manter os fios saudáveis, que vitamina você toma, né? Que tipo de trança que combina para tal estação de verão, enfim. E aí vem a importância de ter jornalistas negros em redações, mas aí eu vou afundar nisso mais para frente. E aí, mesmo pessoas negras hoje que estão mais com vida pública, mais famosas, né? A gente hoje tem bastante, né? Pessoas que estão sendo mais reconhecidas com as redes sociais e com a televisão, mesmo elas conseguem ser invisibilizadas ou desqualificadas de certa forma, né? E não muda esse estereótipo também. Então, por exemplo, a gente tem o caso do Paulo Vieira. Paulo Vieira fez muito sucesso no passado com o quadro Big Terapia. Na verdade, os 2 últimos anos, mas o último ano teve uma repercussão a mais, até por causa de umas questões de racismo que rolou no último ano passado, isso. E aí as pessoas brincavam, né, de desqualificar o trabalho dele, como quem estivesse abusando do poder, alguém que não merecesse estar ali.
Enfim, tinha uma série de comentários assim que rodaram o tempo todo. E até que quando acabou o programa, passou um tempo, foi anunciado que ele estaria fora do programa, e mostrou toda a agenda dele, né? Que ele queria fazer uma série, conseguiu, Pablo Luizão, que fala da história dele com o pai, um outro programa dele, ele se tornou o primeiro apresentador negro a ter um programa em horário nobre, e uma série de coisas, né, de projetos que viriam a lançar esse ano, que já estão acontecendo. Só que a maioria dos noticiários colocaram que ele foi demitido, a princípio, né, colocou que ele foi demitido, que Boninho não queria mais ele, né, e aí colocou ele como um profissional, assim, lá embaixo. Então ele fez um desabafo na rede social dele, criticando a imprensa do Brasil, e aí é o que a gente fala sobre ser um homem negro, né? Quando a gente consegue ver um homem negro no papel que ele tá na televisão, e aí já não é que ele saiu porque ele teve escolhas, ele saiu porque ele não foi bom, né? E aí isso é uma coisa que pega muito, e tanto que depois quando ele viu tudo que estava acontecendo, ele procurou a gente para falar das novidades dele também, agradecendo pelo trabalho, enfim, porque foi a gente se tornou uma das poucas mídias que realmente valorizaram o serviço dele naquele momento. Isso eu tô falando só a parte mais leve, tá, gente? E aí, agora a gente vai falar também sobre a Forbes, né? A Forbes recentemente, isso foi esse ano mesmo, fez aquela lista deles anual. E aí dessa vez foi o Top Creators vai falar de criadores negros de conteúdo, criadores de conteúdo que ficaram milionários, fizeram dinheiro, enfim. Só que só tinha pessoas brancas nessa lista. E aí todo mundo ficou, ué, mas só tem criadores brancos? E aí começou uma discussão sobre a falta de oportunidades na publicidade, né? E aí, então, essa falta de oportunidades da publicidade já parte, logo a gente já vê também, a gente trouxe essa discussão também para o site, parte também de como a imprensa aborda também esses criadores de conteúdo. A gente está num momento que realmente tem que se falar, a gente fala dos criadores de conteúdo, não sou tão a favor de falar influenciadores, não gosto muito desse termo, mas enfim, tenho minhas críticas em relação a isso, mas são pessoas que realmente trabalham com a rede social, que dependem disso, e aí colocou como só pessoas brancas que tivessem uma ascensão em relação a isso. E aí a gente tem até um exemplo de outras pessoas que também fizeram uma lista exclusiva, assim, diferente, né? Só com pessoas negras que realmente já fazem a diferença. E uma delas foi a Camila de Lucca, né? A Camila de Lucca, para quem acompanha ela na rede social, ela está aqui desde os primórdios das redes sociais. E ela começou como youtuber. Ela foi uma das primeiras a questionar sobre produtos de cabelo, sobre produtos de beleza, e não teve esse reconhecimento, né? Então, era uma das pessoas que com certeza precisariam estar nessa lista. Hoje em dia, ela está até acompanhando o trabalho com a Rihanna em outros países, e não teve esse reconhecimento. Então, a gente já vê como a imprensa tradicional continua ignorando o sucesso, né, dos profissionais negros. E aí, mantendo um pouco sobre essa parte da televisão, a gente viu ali a mudança começar a acontecer em novela também, por exemplo, de uns 2, 3 anos para cá. Mas pouco se fala de como que isso aconteceu, né? Em 2018, a Globo anunciou a novela que chama Segundo Sol, e Segundo Sol se passava em Salvador, na Bahia, e não tinha atores negros. E a imprensa negra foi uma das primeiras a cobrar por essa resposta do porquê que não tinha pessoas negras. E então começou todo um movimento, aconteceu um processo no Ministério Público e a Globo foi condenada, né, pela falta de representatividade negra em novelas. E hoje, só hoje, né, tem cerca de um mês mais ou menos, foi a primeira vez que 3 novelas da Globo continham apresentadoras, protagonistas negras, ou mulheres negras. 2024, a gente está falando de 70 anos de novela.
E essa é a primeira vez que 3 mulheres negras são vistas como protagonistas, né? Jessica Ellen estreou agora como protagonista, né? Imagino quem acompanha a novela conhece a Jessica Ellen, mas acredito que 20 anos de carreira. E só agora, né? Então a gente vê mesmo pessoas que são famosas, e aí entra esse ponto também, não reconhecem, não têm o seu devido valor ali no meio, né? Não pegam um cargo, não ganham um destaque com papéis que são mais relevantes, né? E aí a imprensa negra também teve um forte papel nisso. Só que aí uma coisa que eu já gostaria de começar a trazer é como a mídia tradicional, ela comete muitos equívocos em relação à imagem da pessoa negra, o nome da pessoa negra. Tentando baixar aqui, não estou conseguindo, peraí. Aí. No ano passado, a atriz Léa Garcia faleceu, e foi uma grande perda. A gente está falando de uma pioneira da televisão, da dramaturgia. E aí a Folha colocou a imagem da atriz Jacira Silva no seu anunciado impresso, no lugar da Léa Garcia. Um erro, assim, imperdoável, né? Ainda mais pela figura que ela representa. Só que são coisas que acontecem constantemente, né? Até recente, por exemplo, a Macaé Evaristo foi nomeada ministra dos Direitos Humanos, e o Poder 360 colocou a imagem da Conceição Evaristo, que é uma poetisa. E é um erro também outro muito grave. No ano passado, acho que foi há 2 anos, Milton Gonçalves faleceu, colocar a imagem do Milton Santos. Então, assim, são coisas que a gente não vê acontecendo com pessoas brancas, né, personalidades brancas. A gente vê acontecendo com pessoas negras, são pessoas confundíveis, né, para eles, né. Quantas vezes a gente já não ouviu, que você parece fulano, ciclano, às vezes você não tem nada a ver com aquela outra pessoa, só o tom da pele. E às vezes nem isso, né. Às vezes nem isso, mas um fio de cabelo enrolado, um tom de pele, já faz a pessoa tratar como se fossem todas iguais. E assim foi tratado também a televisão durante muitos anos, ainda tá melhorando, obviamente, mas durante muitos anos, quantas vezes eu já pensava, já viu ela, mas, né, não lembra onde, né, não sei o nome. E aí, por muito tempo, foram papéis também que não tinha tanto destaque, né, muitas vezes como empregada doméstica. Foi super normalizado isso. Inclusive, me fez lembrar que a Thaís Araújo fez um papel em uma novela, e no Roda Viva ela chegou a falar que não fez sucesso aquela novela na época, né? Porque ela foi a primeira vez que ela entrou como protagonista, mas era como uma pessoa rica, que andava no meio rico. Então, as pessoas não aceitavam isso, né? Demorou-se muito tempo para poder se conformar, não acho falar, lógico, né? Mas de compreender que existem espaços e não é tratar também como se fossem pessoas pretas e metidas, né? Tudo assim, colocou um papel, um destaque a mais, essa pessoa já carrega esse estereótipo, né? Mulher negra que estuda, mulher negra que consegue uma ascensão a mais, ela já é a pessoa que é metida, que ela se acha, não se coloca no seu devido lugar. E isso também se reflete na TV, né? A gente vê isso também, de como que os papéis demoraram para ser aceitos até pela própria população que não aceita. E agora mudei bruscamente o assunto. Mas aí isso reflete novamente sobre como que os jornalistas brancos não dominam, né, certas coisas, né, e reflete, obviamente, a falta de diversidade nas redações. Mas, agora falando não necessariamente em um contexto individual, né, porque eu peguei só alguns para dar exemplos recentes, como que ainda, né, está sendo bem dificultoso, mas eu trouxe exemplos que interessam a sociedade como um todo mesmo, que são políticas. A gente falou mais cedo, a Ana trouxe mais cedo sobre a política de cotas. Eu não sei se você chegou a ver, né, mas no ano passado, retrasado, o Observatório da Branquitude lançou uma pesquisa que os jornais O Globo e Folha de São Paulo repudiaram a lei de cotas, né? Foi feito um levantamento real com as mídias para poder verificar como que foi a reação da mídia com relação à aceitação da lei de cotas, e aí em específico a lei de cotas raciais. E aí, assim, a gente vê um constante ataque, né, em formatos de artigos de opinião. E esses artigos de opinião são caluniosos, né, distorcem muitas informações, e é um constante ataque mesmo político, né, e aí eu gosto
Você falou da Angela Davis mais cedo sobre mulheres negras, e eu gosto sempre de uma frase dela também, que é: a liberdade é uma luta constante, né? Então quando a gente conquista algo político, a gente tem que ainda lutar para manter. E a gente sabe que também as cotas raciais, elas estão sempre em discussão, estão sempre a ponto de cair, qualquer momento a gente não sabe o que pode acontecer. E aí, até em exemplo a isso, não tem alguns meses só, o próprio Estadão voltou a fazer um artigo atacando a lei de cotas raciais e acusa as ações afirmativas de restaurarem o racismo na sociedade. E aí você fica, mas quando que acabou, né? Isso assim, foi só os primeiros parágrafos, né? A gente não tem estômago para poder terminar de ler uma coisa dessa. Mas é uma calúnia, né? É uma difamação, é absurdo você usar um espaço desse que é gigante para dizer que uma ação afirmativa está restaurando o racismo, ignorando completamente toda a falta de reparação contra a população negra depois da escravidão, né? A gente está falando de uma abolição que realmente foi forçada, né? Então, não teve nenhum tipo de reparação ali de imediato. Então, agora que a gente conseguiu um pouco com as cotas raciais e ainda assim é constantemente atacada como se fosse uma esmola também, né? Eu lembro que quando eu entrei na faculdade eu tinha dúvidas se entraria com cotas raciais, isso em 2012, quando eu fiz a inscrição. Eu lembro que ainda havia essa dúvida se usar ou não a cota racial, porque era como as pessoas ainda colocavam como se fosse algo de esmola, né? Ah, você entrou por causa da cota, você não entrou porque você estudou o ano inteiro, você entrou por causa da cota. É como se fosse uma distribuição de vaga, e isso a gente sabe que não é assim, né? Mas estudar a falta de reparação ainda é bem trabalhoso, né? Aqui no Brasil. E isso é uma das coisas que os artigos de opinião da grande mídia têm feito, que é muito perigoso, né? Contra os movimentos negros. E aí uma outra coisa também que é crucial a gente discutir do que a mídia faz, e isso eu estou falando para além, que a gente sabe que acontece bastante, para além da forma que é tratado pessoas brancas e negras, quando é alguma pauta relacionada à violência, né? Então, um homem branco que é ligado a uma facção criminosa, por exemplo, é tratado como empresário o tempo todo, né? A pessoa negra que ainda a gente nem sabe o que aconteceu, por exemplo, já é taxado de bandido. Então, esse tipo de coisa a gente vê constantemente, né? Esses debates nas redes sociais, com essas abordagens jornalísticas. Mas, para além disso, eu acho que uma coisa que é crucial também discutir é como a mídia ignora o fator racial em muitos crimes. Isso é muito preocupante, né? No ano passado, teve um ataque a uma escola, é um assunto meio tenso, mas assim, é importante a gente trazer também, né? Uma das escolas sofreu um atentado no ano passado, em São Paulo, mas a maioria da mídia que eu acompanhei ignorou totalmente o fato de que o menino havia sido racista com uma das vítimas, que era um dos alunos. Na verdade, eram 2 alunos, um veio para defender ele também. Houve ali uma motivação racista a princípio de todo o crime do que estava acontecendo. E não foi essa não é a primeira vez que acontece, né? A gente vê outros exemplos também, se a gente for pegar especificamente sobre atentado em escola, até o Senado ele chegou a fazer uma comissão em que especialistas afirmaram, né, que abordaram que esses ataques em escolas, isso naquele momento que foi muito tenso, né, eu com sua mãe também fiquei muito preocupado na época, eu não sei o que estava acontecendo, que era até muitas fakes, né, que vieram poder atormentar mesmo a gente nesse período, mas há uma ligação com o neonazismo, né, esses tipos de ataques que estavam acontecendo. E é um mundo muito sombrio da Deep Web, que esses jovens entram e adotam essas medidas. Às vezes nem são meninos brancos mesmo, né? Às vezes são pardos, mas que se colocam ali como se fosse uma raça superior, adotam essa ideia. E aí, em algum desses momentos, eu recordo até que houve uma mensagem, não sei se foi desse ou em outro caso, que foi encontrado mensagens desse menino, tipo, apoiando a higienização. A gente sabe o que isso significa,
A gente sabe que essa pessoa está querendo, ela é contra pessoas negras, que ela é contra mulheres, né? São pessoas muito misóginas, muito racistas, e, e é preciso intensificar isso. Mas o que a gente vê na mídia é ignorar completamente esse caso. Eu lembro que quando dei essa pauta para o Mundo Negro, que eu cheguei a falar sobre esse caso em específico, eu fui ler o noticiário e nem imaginava que seria um noticiário para a gente abordar. Mas porque eu não sabia que tinha esse caso de racismo. E até que a gente viu que tinha uma relação ali também racial. E na verdade é o que a gente já acompanha assim, de um tempo, né, do que está acontecendo, desses discordes, enfim, essas vezes que os meninos têm usado, que é muito perigoso, né? E há um perfil desses meninos que tem feito isso. Apesar de nem todos serem brancos, a maioria são brancos, né? A gente tem que estar sempre trazendo essa discussão e trazer um alerta também. Quando houve o caso do Colégio Bandeirantes, que aquele bolsista tirou a própria vida, enfim, a gente, não vou trazer aqui se foi ou não foi, né, o que motivou o menino, mas não pode ignorar o fato de que ele sofreu racismo. E os noticiários não estavam dando isso, né? Falavam só que era bullying. A gente não pode ignorar todos os fatos, né? E era o que mais se fazia, né? O fator racial, ele é excluso dos noticiários o tempo todo, né? Eu me recordo, até para um caso que não é recente, não é daqui do Brasil, foi uma coisa que também me deixou muito impressionada, assim, na época, foi quando lançou aquela série Dahmer, da Netflix. Quem assistiu aqui deve lembrar, mas eu lembro que na época o pessoal falava sobre esse Dahmer, e aí eu tava nas redes sociais, vi algumas notícias, mas eu passava, eu falava, não quero ver sobre essa notícia. Para quem não conhece, é um caso de um cara que matou diversos meninos, né, marcava um encontro, enfim. Um serial killer que ficou muito famoso. Aí eu pensava, não vou querer assistir algo sobre isso, assim. Só que daí eu encontrei uma amiga e ela falou, meu, mas você viu essa série? Não sei o quê. Ela assim, meu, e a maioria eram meninos negros, como assim? E aí eu fiquei assim, mas por que tá ninguém falando disso? Porque eu li algumas coisas e não vi sobre isso. Só falava que ele traía meninos e era isso, assim, não tinha esse fator que era relevante também para o caso, né, para se abordar em críticas de séries, de filmes, enfim, essas questões também que são importantes de se reforçar. O noticiário policialesco que resgataram também o caso, né, só dizia do caso em si, mas não enfatizava que a maioria dos meninos eram negros. E isso também foi muito preocupante quando eu comecei a pensar sobre isso, que foi aí que eu decidi assistir a série e fazer um texto a respeito, né? Porque se trata de um menino branco que foi para um bairro negro e fez o que fez porque é um cara branco no bairro de negro. Então, assim, ele tinha um espaço, um aval para isso. Por mais que ele recebeu inúmeras denúncias da polícia, por mais que recebeu... A polícia chegou, chegou a ter um certo momento ali que poderia ter evitado algo, não é feito, né? E a gente vê que isso se repete até hoje, né? Como que realmente a denúncia que as pessoas negras trazem, elas são visibilizadas, né? Eu trouxe esse exemplo porque foi uma coisa que foi uma cobertura que eu fiz, também de se pensar quando são as vítimas negras, elas não dão importância, mesmo que elas falem do assunto, mas elas ignoram, né, quem são essas vítimas. E aí já estou para encerrar. Tudo isso que eu trouxe também são exemplos de como que falta a diversidade nas redações. A gente tem uma pesquisa que saiu em 2021. Eu vou ler aqui o nome do lugar, peraí. Caso alguém tenha interesse, não já sem avisar. É uma pesquisa do portal dos jornalistas e do Instituto Corda, Rede de Projetos, Pesquisa e AMATS. Essa pesquisa aponta que só 20% dos jornalistas e das jornalistas do Brasil são pessoas negras nas redações aqui do país. E aí tem um outro estudo que foi lançado esse ano, acho que uns 2 meses, fala que o Brasil não tem nenhum veículo, dos veículos que eles estudaram, né, que são as mídias tradicionais, não tem, esses veículos não tem pessoas negras em cargos de chefia desde 2021, 2024. Antes desse período era, não me falha a memória, 20%, e entre 2021 e 2024, que é onde a gente está agora, não tem ninguém,
Então, todos esses ditos erros que a gente traz, de como são essas abordagens que são estereotipadas, que são racistas, que ignoram, né, são invisibilizadas, se dá também pela falta de diversidade nas redações, se dá também por não acompanhar a imprensa negra, por não trazer pessoas negras também para serem editores, editores de pauta, de reportagem, enfim. E, por exemplo, a gente está no mês da consciência negra, que é um mês super importante, obviamente, da gente aprofundar diversos assuntos. Só que tem pautas que as mídias tradicionais precisam trazer, que não precisam esperar o novembro, elas podem fazer cotidianamente, né? Dando espaço para as pessoas o ano inteiro, trazendo os profissionais, primeiramente, né, espaços que são mais diversos, tendem a melhorar também a comunicação, tendem a melhorar as abordagens que são feitas, e por isso que é importante também não só trazer pautas relacionadas às pessoas negras no mês de novembro, como o ano inteiro, né? Senão a gente comete esse tipo de coisa, esse tipo de exemplos que a gente trouxe até aqui. Acho que é isso, gente. Falei. Poderia falar disso, muitos outros exemplos, mas preferi diversificar um pouco os temas para a gente ver ainda como que, apesar dos avanços, né, está sendo ainda bem maçante, né? Ter que tentar quebrar estereótipos. Litani, parabéns pela sua fala. É bem interessante que você não traz só a mídia jornalística, você traz diferentes plataformas de mídia. E quando você começou a falar da novela, me veio logo à mente aquela novela de 94, que era a próxima vítima. Acho que era a próxima vítima, que ela substituiu acho que era Pátria Minha, ela substituiu uma outra novela que foi muito criticada porque o Tarcísio Meira fazia um personagem que ele maltratava os empregados domésticos da sua casa, que eram pretos. E isso gerou uma denúncia no SOS Racismo, deu no Ministério Público, tudo. E na sequência veio essa novela, A Próxima Vítima, que já trouxe uma família preta em ascensão econômica, onde o filho saiu de office boy, virou gerente em um banco, o outro era estudante de direito, moravam, se eu não me engano, no Morumbi, e era de 94. E você vê como que de 94 a gente só foi ter outro protagonista recente, há pouco tempo, com a Thaís Araújo, uma novela da Globo, né? Que tem um espaço de 4 para cá, são 30 anos. E o quanto que uma novela antes teve repercussão no SOS Racismo e também no Ministério Público, para poder mudar exatamente essa característica da Globo de se fazer telenovela. Então, automaticamente me vem esse ponto. E você aborda diferentes acontecimentos da mídia que, se a gente for olhar, parece que foi ontem, né? Porque a gente está com um bom tempo de uma mídia profissional que vem se renovando tudo, mas alguns casos ainda são repetitivos, como você trouxe recente das tranças. Eu até separei o link aqui para depois ler, que eu fiquei curioso, já deixei ele separado. E nisso tudo eu queria saber como é que você enxerga essa mudança com as redações, ela tendo uma diversidade muito maior. Umas redações que antigamente tinham mais homens, hoje tem muito mais mulheres. Você tem uma diversidade de gênero e de raça muito grande. Esse é o caminho mais assertivo para a mudança? O que tem de mais concreto assim, nessa mudança toda? E qual o papel do site Mundo Negro para fomentar ainda mais essa mudança em outras redações da mídia privada? Bom, uma das coisas que a gente observou por um tempo é que no momento que estava crescendo apresentadores negros na televisão, os bastidores não estavam acompanhando, né? E aí começou a mudar, porque para chegar até apresentador tem todo um trabalho de apuração antes, né, de produção. E aí começou a mudar, mas assim, o que a gente observa, até recente, a própria Folha deu uma matéria também falando isso, por exemplo, caso de novela. A Globo melhorou muito, assim, até o protagonismo negro, mas as outras emissoras não acompanharam, né? A Record estagnou, né? Ela finge que não é com ela, não tem nada a ver com isso. E o SBT teve ali um pouquinho
de mudança, mas bem tímido ainda essa mudança, né? Mas aí, convenhamos que se torna já situações que a gente, por exemplo, no caso da Record, deixa de acreditar que vai ter uma mudança ali, né? Porque a gente sabe que tem um cunho religioso também. Então, a gente ignora. Ignora no sentido de que isso é certo, né? A Globo hoje é a emissora ainda que mais tem audiência com novelas. Então, é a partir disso que a gente começa a refletir tentar refletir essa mudança para outras pessoas, outros canais. Agora, as redações, elas começaram a mudar o perfil, né, dos bastidores, com pessoas negras também trabalhando com produção, com apuração. Então, a gente começa a ver que aumenta o número de apresentadores negros, que cabelos assumidos, né? Eu lembro quando eu entrei na faculdade, a primeira coisa que as pessoas pensam quando a gente fala que quer fazer o curso de jornalismo é que a gente quer trabalhar no Jornal Nacional, por exemplo, né? A gente ouve muito isso no começo. E a gente vem de uma realidade que não é um curso comum, né? Para que a gente está. Fazer faculdade já não é comum. E fazer faculdade de uma área que demanda estar trabalhando com a imprensa é mais raro ainda, né? Então, naquela época, quando a gente fala que vai trabalhar com comunicação, eu lembro que, sinceramente, não havia referências negras, assim. Alguém pode dizer assim, eu vou me espelhar, porque, tipo, eu digo um estilo assim, de ter esse perfil com cabelo assumido, cacheado, crespo, né? Eu falo nesse sentido, né? De estética. Não tinha, né? Eu não me recordo nessa época. E tanto que foi uma discussão, assim, que pessoas falavam, mas vai ter que alisar o cabelo. Eu lembro que naquela época, já trabalhando em uma redação da TV Alesp, uma jornalista falou para mim assim, mas quem trabalha na TV tem que ter o cabelo liso, mas não é porque é racismo, é porque realmente chama a atenção demais. Aí tem que ficar com o cabelo liso, ficar aqui para trás, e não sei o quê. Assim, deu todo um discurso, assim, para tentar convencer de que não era racismo. E hoje o que a gente vê são pessoas pretas que estão com o cabelo crespo armado, que estão com o cabelo cacheado, que estão com trança. Então, assim, as pessoas estão inovando muito, né? E aí a gente percebe, a gente começa a ter esse sentimento de pertencimento quando a gente começa a assistir. E aí as pessoas começam também já, não todas, que tem as que não aceitam mesmo, que é por racismo mesmo, mas tem as pessoas que antigamente tinham esse medo, esse receio de assumir o cabelo, né? Hoje vê o outro tentar entrar com um determinado tipo de cabelo, mas hoje entende que tá ok, assim, tá tranquilo, não tem nada demais, assim, que antes era só racismo mesmo, né? Não é uma questão de padronização. Eu recordo que teve uma mulher, uma época, tem muito tempo isso, ela foi no programa Encontro, e ela falou do racismo que ela sofria por causa do cabelo dela, para arrumar emprego. E ela, né, na entrevista que ela fez, ela tava com o cabelo crespo, assim, lindo, enorme, ou talvez fosse lace, mas assim, era muito grande, já era lindo. E aí, só que assim, teve todo um contexto, né? Hoje ela não depende de fazer entrevista para poder arrumar emprego. Hoje ela é criadora naquela época ela é criadora de conteúdo, então ela depende exclusivamente dela ali, né, com o material dela. Só que as mídias naquela época, até vamos falar disso, colocaram a capa dela com o cabelo com destaque, assim, bem, bem armado, assim, cabelo, como se ela não conseguisse emprego por causa daquele cabelo que eu estava usando naquela época. E aí aquilo virou uma discussão muito grande, né? De como que foi tirado de contexto tudo que ela falou. Então eu percebo essa melhora no geral, mas ainda meio tímido mesmo, né? E eu acho que isso se dá graças também aos bastidores, né? Os bastidores também conseguem trazer pautas diferentes, conseguem também trazer novos assuntos, a nova abordagem. E aí, neste caso, mesmo se vier uma pessoa branca para poder apresentar, se ela tiver um bastidor bom, né, com pessoas pretas, ela consegue fazer algo sem cometer uma gafe, né? Então, agora, por exemplo, sair no editorial impresso, uma foto trocada, eu já não acredito que essa redação tá boa, diversa, assim, porque o material impresso, ele depende de uma pessoa que faz, uma pessoa que revisa, né? Não é só uma pessoa que trabalha ali.
E passou por várias pessoas até isso acontecer, né? E ainda assim trocaram-se a foto, né? Confundiram as pessoas. Então, e isso está acontecendo ainda. Então, assim, estamos caminhando, assim, não tô, né? Não é algo que a gente tire a esperança, mas é bem cansativo, né? A gente, como Mundo Negro, por exemplo, não só o Mundo Negro, toda a imprensa negra, né, tem um papel muito importante. Mas e a gente entra nesse momento também até para rebater algumas situações, né? Então, por exemplo, errou o nome, errou a foto, a gente vai cobrar, né? A gente vai fazer uma pauta falando, olha, tal jornal errou a foto de uma figura, de uma personalidade, errou o nome, né? Que são coisas muito graves, né? E fez artigos de opinião, batendo contra as cotas sociais, falando que que as cotas sociais estão restaurando o racismo, a gente entra também com um debate também na rede, né, de não estar restaurando o racismo, porque o racismo não acabou, ele está aí, né? Então tem esse papel fundamental de trazer a imagem positiva de pessoas pretas, mas também de precisar rebater essa mídia tradicional, de rebater, sim, né, de questionar. Uma das coisas também que acontece muito, por exemplo, né, que igual a gente citou a Globo, mas Ana Maria Braga, por exemplo, já cometeu muitas gafes, né, tipo, ao vivo, com pessoas pretas, mas como era pessoas pretas, se vestiu com temas africanos, e aquilo, assim, isso é uma das coisas que aconteceram, né, a ponta do iceberg. Acharam de bom tom, só porque era uma família negra, ir na casa dessa pessoa e todo mundo se vestiu de roupa africana. Assim, calma. Né? Isso mostra um erro que já vem ali não só de tela, como de bastidor. É, Então a gente vem de novo e faz essa crítica em cima e é isso, né? A gente vai mantendo essa luta e questionando sempre, mas também trazendo os nossos, né? Não ficar só nesse rebate também, porque ele é cansativo, né? É uma coisa que a gente sempre fala, que no nosso editorial, obviamente, a gente vai falar sobre racismo, mas a gente tem que bater na tecla de que a imprensa negra ela é diversa, né? A imprensa tem a mídia que vai ser mais política, tem a mídia que vai ser mais sobre pauta de beleza, mais sobre cinema e assim por diante, né? Então tem que ressaltar isso também e não falar só sobre racismo, né? Não é só isso também. A imprensa negra também ela traz pessoas em evidência o tempo todo. A gente, por exemplo, lançou agora uma editoria de carreira que a gente traz mulheres negras em evidência e aí que são CEOs, que são heads de algum departamento importante, né? Então a gente traz essas mulheres negras em ascensão e a gente começa a perceber como as mídias tradicionais também começam a trazer e reforçar essas imagens, né? E é por aí a gente também reforçar esse estereótipo positivo. Litânia, obrigado. Quando se fala de não se tratar apenas de racismo, é um tema muito importante, mas tem outras pautas também para se tratar, né? Vai ao encontro de uma pergunta que eu recebi no WhatsApp da Deise Dantas. Ela questiona exatamente um ponto. A ausência da diversidade de fontes na cobertura jornalística. Quando a gente vai falar de economia, você tem lá um homem branco, às vezes, falando sobre o cenário econômico. Você vai falar de política, você tem um cientista político, um homem branco ou uma mulher branca falando do cenário o cenário político do Brasil. E assim para diferentes áreas, educação, cultura, esporte. Como é que trabalhar para que a imprensa tenha essa diversidade maior de fontes? Essa editoria de carreiras pode ser um caminho para isso. E eu queria aproveitar e lançar essa pergunta para as duas, tanto para a Ana Mioca quanto para a Litânia, porque a gente consegue ver essa diversidade maior de fonte quando a pauta é temática. Maio e novembro. Como quebrar esse paradigma desses 2 meses para a gente ter a diversidade de fontes o ano inteiro? Olha, isso é um pouco difícil de responder, mas eu vou explicar o porquê. As pessoas, assim, os jornalistas, tem jornalistas que trabalham com fontes, né? Tem lá seu banco de fontes, uma planilha, não sei o quê, e ela é uma coisa muito genérica mesmo, que prioriza pessoas brancas. Na agência Mural, por exemplo, na agência Mural, a gente chegou a montar ali uma de pessoas periféricas, né? Pessoas brancas, negras, enfim, mas pessoas de periferia para falar sobre a periferia. Já vi algumas pessoas falar sobre banco de pessoas negras também. Não cheguei a ter acesso, não sei se está vingando, mas assim, o problema é que as pessoas têm realmente uma falta de acesso, desculpa, uma falta de acesso
Não sei até que ponto também é só a questão do acesso, mas de reconhecer outros profissionais. Elas tratam como se não tivessem. E aí, às vezes, é questão de público-alvo, né? Por exemplo, chegam pautas, a gente vê pautas, por exemplo, são que, por exemplo, lançou um podcast, uma pessoa preta, um exemplo, né? E aí, de dar, por exemplo, uma exclusiva para um mundo negro ou para outra mídia preta que conversa melhor com esse público, que tem esses fãs ali, né, que são mais fiéis, enfim, ela prefere mandar para um jornal tradicional, cuja maioria dos leitores são brancos, né, que tem mais acesso. E aí, obviamente, isso se perde, assim, porque a gente vê que o engajamento, ele é diferente, porque ou as pessoas tratam, desmerecem, ou não chegam esses conteúdos. A gente vê também que é difícil, o próprio algoritmo, ele não, que é um debate importante, né, do racismo algoritmo, que ele não entrega, né, conteúdo de pessoas pretas. Então, de pessoas pretas de diversos setores, de diversas ações, e aí com rede social, a gente pensa assim, vai ajudar, vai alavancar, mas ainda assim, às vezes não chega, esse conteúdo ele não chega, né? Então tem um intermédio também da própria rede, né, que tem um algoritmo que eles não entregam esses conteúdos, né? Tem uma relevância aí sobre quem que realmente vai chegar na nossa tela ou não. E aí se molda, né, conforme a gente vai mexendo, mas para quem, a gente que trabalha nessa área, a gente às vezes já tem um segmento ali que já mostra sempre, né, mas para quem acompanha de um modo geral, qualquer coisa, vamos dizer assim, não chega esses conteúdos, chegam pessoas brancas, a gente tem que escrever pessoas negras, né, tem que desenhar que é uma pessoa negra para poder encontrar sobre determinado assunto. E é isso, é coisas mais simples a gente ver isso acontecer. Então, para quem está começando do zero, eu não sei qual seria o caminho, assim, exato. Mas, se a pessoa começar a ler, acompanhar, né, ou descobrir as mídias negras periféricas, já é um caminho para ir conhecendo essas outras pessoas e aí construir essa relação de fontes, né? Agora, é uma coisa também que eu vou pontuar, que a gente, quando se torna jornalista negro, a gente também se torna, nós nos tornamos o banco de fontes das outras pessoas, né? Porque as pessoas acham que a gente conhece e tem contato de todas as pessoas negras, né? Não sei se a Ana também passa por isso, mas... você conhece a pessoa, você tem que dar um contato, e às vezes até já ouvi falar, até sigo, mas não tenho, né? Não é por aí, gente. E aí, a gente se torna esse intermédio, assim, né? Que é um pouco puxado, tipo. E eu tô falando isso de jornalistas mesmo, né? Jornalistas que não querem fazer o seu serviço, porque de pesquisar realmente ali o trabalho da pessoa, pegar um e-mail, entrar num site, enfim. E usam a gente como esse intermédio, usam a gente como intermédio, né? Para poder chegar às fontes. Que é bem complicado, pessoas que a gente não tem vínculo nenhum. Mas acho que é isso, assim, é o que a gente consome, porque o algoritmo ele não entrega, então a gente tem que realmente começar a procurar e a consumir para poder chegar a essas pessoas. Então, a partir das mídias negras que a gente tem, a gente já é um caminho, né, para a gente conhecendo também. Não sei. Ana, pode acrescentar mais? Me ajuda aqui. Não, eu concordo. Acho que tem uma reação em cadeia aí, né? Que eu falei um pouco antes sobre a questão das cotas, do maior ingresso de pessoas negras nas universidades. Há 20 anos atrás, se você procurasse um economista negro, talvez você tivesse dificuldades realmente de encontrar. Eu lembro de um professor da UFRJ, acho que é Marcelo Paixão, que ele estava, de vez em quando ele aparecia nos jornais, porque ele é um homem negro, economista, era coordenador de um dos grupos de pesquisa da UFRJ, e acho que talvez ele fosse, se não o único, um dos poucos economistas negros naquela época. 20 anos depois, né, com o ingresso de mais pessoas negras nas universidades, essa realidade é outra. Né? Então, hoje, uma emissora ainda falar que tem dificuldade de encontrar fontes negras significa das duas uma, ou que ela não tem compromisso com o combate ao racismo, ou que ela contrata pessoas que têm desleixo com a agenda, porque não tem outra explicação.
né? Hoje você tem uma quantidade enorme de pessoas negras pesquisando em diferentes áreas, né? Você abre um grupo de pesquisa da Intercom, tem lá grupo pesquisando né, dentro de uma lógica afrodiaspórica. Você abre o grupo de Unpox, né, que reúne pesquisadores, cientistas sociais e políticos. Tem grupos específicos também discutindo a partir deste lugar, né, deste olhar afrodiaspórico. Então, assim, se não tem justificativa nos dias de hoje para se manter uma hegemonia de fontes brancas em nenhum tema, em nenhum assunto, né? Como eu disse, se mantém porque tem um problema real. Tem alguns bancos de fontes negras, eu lembro de um que a UFMJ construiu, eu não sei se o Alma Preta também disponibilizou uma vez, posso estar enganada, mas de vez em quando aparecem iniciativas, né, ou de bancos de fontes de pessoas negras, bancos de fotografias de pessoas negras, porque também tem isso, né, as fotografias de pessoas negras. Como o movimento negro e a população negra começou a consumir mais, ganhou poder de compra nos últimos 20 anos, a publicidade também teve que se reinventar. Só que os bancos de imagens usados pela publicidade são bancos de imagens com aquelas pessoas negras que são americanas, né? Que não são negras vivendo nos territórios brasileiros. Então, também tem fontes de imagens hoje, né? Pessoas que tentam trabalhar fontes de imagens de pessoas negras no Brasil. Então, acho que não é muito trabalho, não dá muito trabalho. Hoje, a disponibilidade disso existe, uma busca ligeira com uma pesquisa, numa plataforma de pesquisa, vai mostrar aí que existem bancos de imagem, bancos de fontes com diversidade de gênero, diversidade racial, que podem sim ser utilizados e serem apropriados, né? Principalmente pelo jornalismo, porque o jornalismo, inclusive, tem uma pessoa que faz a pauta, né? Não sai da cabeça daquele repórter que chegou ali na rua, nós que estudamos jornalismo, sabemos disso, né? Não é uma pessoa só, né? Chegou ali na rua, fez a reportagem, tem que pensar em tudo. Não passa por uma pauta, passa por um editor. A pauta vai para uma reunião de pauta, até depois ela ser distribuída. Então, passa por muitos caminhos. Se ninguém nesse caminho, né, conseguir parar 5 minutos para garantir diversidade de fontes, é porque realmente não tem compromisso com o combate ao racismo. Hoje, acho que é isso. Fosse há 20 anos, acho que não, mas hoje é isso. Ana e Alitane, hoje é isso. E como a gente pode configurar e pensar esse papel da imprensa, que eu lembro de um pesquisador, o Fischer, que ele fala que a imprensa tem o papel de moldar e remodelar comportamentos. Se no passado era meio que um falso normal, acreditar que uma determinada etnia tinha que aparecer mais, ou um determinado comportamento era tido como aceito pela sociedade, a imprensa começa a remoldar isso com o tempo. Como que ela pode se afirmar ainda mais nesse quarto poder para auxiliar na melhora da cidadania de todos, de que todos têm os mesmos direitos, de que a gente tem equidade racial, equidade de gênero? Como que a imprensa pode atuar de uma forma mais contundente nessa área? Eu começo. Bom, eu acho que entra muito no que eu trouxe sobre a falta de diversidade nas redações, então tem que ter um compromisso de amplificar a contratação de profissionais negros, né? Acho que isso é imprescindível, é o primeiro passo, porque é a partir disso que a gente vai ter melhores pautas, melhores debates interno, para poder conseguir fazer matérias que realmente se comprometam com a sociedade. E a própria valorização da imprensa negra também, né? Eu acho que, de toda forma, a imprensa tradicional, ela ainda, apesar dos avanços de representatividade, ela ainda significa uma imprensa que defende alguns interesses, né? Isso não tem como fugir, assim, né? Tem cada imprensa, cada meio de comunicação vai ter a quem defender os seus interesses. Então, a gente, né, igual eu trouxe o exemplo lá no início,
que o primeiro jornal que a gente teve era um jornal que era da corte, né? Então tinha essa defesa da monarquia. E hoje a gente tem a imprensa que vai desculpa, a defender empresas, empresários. Na verdade, democratizar os meios de comunicação é o mais importante, né? Porque a gente está falando de grandes empresários que comandam, né, os meios de comunicação. Eu acho que esse é um dos pontos também. Então, esse democratizar a comunicação, trazer a imprensa negra, o investimento com a imprensa negra, acho que isso também é uma coisa que o próprio poder público poderia fazer, né? Trazer mais investimento, além dos próprios meios de comunicação oficiais, trazer também, garantir que as outras imprensas consigam, né, se consolidar. E aí, imprensa negra, periférica, enfim, a gente tem outros tipos de mídia aí também que trabalham para conversar com o povo, e aí algumas, né, com as pautas mais identitárias ou não. Mas a gente realmente precisa desse meio de conseguir conciliar essas conversas, porque só assim a gente pode talvez melhorar ainda mais a conversa que traz a mídia tradicional, né? Porque ela fica confortável de ela estar, né? De defender os interesses dela. Então, se a gente vê outras mídias que realmente dialoguem com o que a gente precisa, com o que nos represente, esse incômodo já se torna importante para começar a mudar a sua abordagem. Acho que começa por aí, assim. Eu tenho acordo com o que a Halitane traz, acho que tem que haver diversidade e pluralismo de mídias no Brasil. A gente não conseguiu avançar nesse debate, mesmo durante, né, os 13 anos de governo de esquerda, no período anterior, né, a gente lutou por uma regulação econômica dos meios de comunicação. A Dilma sofreu impeachment em 2016, né, não por acaso, né, um processo que foi bastante reverberado, produzido, né, pelos grandes meios de comunicação no Brasil, com aquela relação ali, né, entre sistema de justiça e televisão, que foi a Operação Lava Jato. Então, acho que a gente precisa garantir a liberdade de expressão, mas pensar a liberdade de expressão como um direito coletivo. A liberdade de expressão não é a liberdade da empresa de comunicação, é a liberdade de cada cidadão e cada cidadã brasileiro. Liberdade de expressão é o direito também de garantir, de receber informações de qualidade, informações verídicas, informações confiáveis, né? Então, sem essa liberdade de expressão, né, coletiva, a gente não tem uma democracia, né? E hoje a gente fala muito disso em relação às redes sociais, né, por conta da desinformação, que virou aí um fenômeno mundial, mas os meios de comunicação tradicionais, a radiodifusão, já foram, né, responsáveis também por muita desinformação, né, produzida no Brasil. Hoje, né, existe uma reconfiguração desse cenário, né, como a Halitane falou, eu acho que também tem um crescimento da presença dos negros como influenciadores intelectuais, como influenciadores do pensamento, o que faz com que algumas empresas de comunicação tenham que remodelar a sua abordagem, que foi o que a Globo fez, porque senão ela ia perder público. Agora, tem outras que não estão nem aí, porque o público delas realmente é outro, né? E eu tenho acordo com o que a Halitane, desculpa, perdão, traz. Acho que a gente tem que fomentar pluralidade, diversidade, investimento, inclusive público. Acho que tem que, considerando a comunicação como um direito, o Estado precisa investir nessas mídias alternativas, né, que não se financiam exclusivamente pela publicidade, como os grandes meios, né? Mas eu me preocupo muito também com aquilo que a gente não vê, porque é aquilo que ela estava comentando sobre a novela, né? A gente acaba assistindo mais, quando assistimos televisão, a TV Globo, né? Então, a TV Globo fez essa remodelação, né, editorial nos últimos anos, mas
se você olha para os outros canais, tem racismo de ponta a ponta acontecendo, né? Então, não preciso ir muito longe, basta pegar os programas policiais, os programas policialescos, né, que identificam, né, negritude e violência, negritude e bandidagem o tempo todo, cotidianamente. Então, a gente precisa trabalhar também para regular esses meios, né, para garantir que eles respeitem os direitos humanos, né, que eles respeitem a cidadania. Porque eu acho que isso não acontece hoje no Brasil. Nunca aconteceu e não está acontecendo agora. E muitas vezes a gente não consegue nem acompanhar isso, porque a gente não tem estômago para assistir esses canais. A gente acaba assistindo aquele que tem uma qualidade um pouco melhor, né, do ponto de vista aí, das questões raciais, de gênero, enfim. Então, me preocupa muito aquilo que a gente não assiste, mas que está entrando na casa de centenas de milhares de pessoas todos os dias. Litaniana, vocês querem deixar uma última mensagem? Chegamos nos minutos finais aqui. De agradecer pelo convite, me colocar à disposição, né, para conversas e debates, né, nessa perspectiva aí do combate ao racismo, né, da luta do combate ao racismo, da luta pelo fortalecimento das lutas femininas e da população negra, e também nesse debate da comunicação, porque é algo também que me interessa muito, essa intersecção entre comunicação, racismo e violências de gênero. Então, tenho produzido bastante sobre isso, fico à disposição para contribuir em próximos debates, em próximas conversas. Obrigada. Alitane? Não, também agradecer pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês e poder repensar, né, tudo. Acho que aprendi muito também com a Ana hoje, né, a gente traz muitas reflexões, é um assunto que, se pudesse, acho que a gente ficaria até horas conversando, a gente tem muita coisa para a gente refletir, para fazer uma mudança, uma melhora, mas é o caminho, né, a gente vê uma esperança, assim, no que está acontecendo nas mudanças de representação negra na mídia, mas ainda há muito o que se fazer, o que se trabalhar. E acho que a Ana trouxe um ponto crucial, que é ver o que as outras pessoas estão vendo, né? Eu mesmo vejo, por exemplo, em casa, né, na casa da minha mãe já consumiu muito, né, desses noticiários, e hoje acho que ela percebe quanto que isso realmente fez mal. Cria-se um medo constante, né, de viver, né, em sociedade, de ver pessoas negras. Me recordo, só para finalizar, não quero estender muito aqui também o prazo, mas me recordo que há pouco tempo mesmo teve uma ocasião de meninos fingindo estarem armados, e aí já cria-se aquela tensão de um ao vivo, e se a gente, né, vê uma polícia fazendo alguma ação, né, que é um perigo constante que a gente vive mesmo, que a de periferia também vê mais ainda. Então, e aí realmente a gente reconhecer e mudar, valorizar o trabalho que a imprensa negra faz, que as mídias alternativas fazem, para mudar essa imagem, esses estigmas que acontecem, para a gente, de fato, combater o racismo, né? Que, como a Ana mesmo trouxe, o racismo não é só o xingar, né? É você desqualificar o outro, porque você vê o tom da pele e já acha que ele não é competente, ou vê o cabelo da pessoa acha que ela não é competente. Então, é um trabalho de coletivo mesmo, né? Alitane e Ana, obrigado pelas colaborações de vocês. Vocês trouxeram reflexões importantes para que a gente possa pensar e repensar políticas públicas e ações no município, onde as pessoas vivem e interagem cotidianamente. Agradeço mais uma vez as duas. Esse foi o segundo encontro. Na semana que vem teremos o terceiro encontro com a pauta mais voltada para a educação. No dia 21 de novembro, a partir das 9 horas, teremos duas palestras. A primeira com foco na implementação da Lei 10.639 de 2003, Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nas Escolas, e a segunda palestra sobre a inclusão
da pessoa preta no ambiente universitário. Então, a gente vai voltar na questão da lei de cotas, a gente vai falar do ensino de base com a educação voltada também para a cultura afro-brasileira, que faz parte da história do nosso país. E deixo aqui um grande abraço a todos, agradeço muito o Aslan e a Lu pela interpretação em Libras, que é a nossa parcela de inclusão nesse debate também. Muito obrigado à Sol Comunicações, agradeço a todos, um ótimo dia e até a próxima semana, e obrigado mais uma vez, Ana e Alitane, pelas importantes reflexões. Obrigada, e o pessoal Marcelo. Imagina, obrigado pessoal da TV Câmara de Pouso Alegre também pelo apoio.